Sansa Croma Nenaiô, do alto do morro, correndo na estrada sem fim, o sol a pino jamais esquece. Juntar pedacinho por pedacinho, na melodia gritante de ser capaz de poder dar só mais um passo. Transeuntes desse espaço, ser pássaro, ser gente, ser no desafio de conseguir existir. Sônias, Marias, Anas, Neides, Gabis, Déboras e Ritas, na emergência das vozes múltiplas que compõem esse lugar. Retrato, aquilo que tem grande semelhança, idêntico a retratos, mais que falados, dançados, vividos. Retratos, que são o que é esse querido Capão. Bom, eu nasci em Pinheiros, numa época que Pinheiros, em 1938, poucas ruas calçadas com paralelepípedos, e que meus pais viviam lá com um comércio, e nesse comércio eles ganhavam a vida e trabalhavam em sociedade. É interessante que os nossos filhos criados no asfalto, na cidade grande, eles não têm a mesma paixão pela natureza como nós. Para França ter força. Olha aqui, corta isso aqui, já está com o canivete. Sim. E sou de uma família grande, meus pais tiveram 13 filhos e 3 morreram ainda pequenos, né? Quando nós fomos para lá, eu tinha 4 anos, ia fazer 5 anos de idade, e meus pais tinham, além de uma irmã mais velha que eu tinha mais 2. Então eles foram para lá com 4 meninas. E lá a gente foi construindo uma vida muito bonita, muito pobre. A minha mãe, ela tinha muita fé e ela tinha um princípio de que ela tinha que passar o que ela sabia para outra pessoa. E tudo que ela aprendia, ela passava. Desde cuidar de uma criança, que ela era apaixonada por criança, toda a vida foi. Então, tudo ela dava um jeito. Era mais ali de volta da casa, mas ela dava um jeito. E ela nos ensinou muito ali a repartir o que a gente tinha. Então, isso também a gente viu muita gente sofrendo, que nós faltávamos muita coisa. Tínhamos pouquinha roupa, calçado também, só os velhos que a gente tinha, né? Mas a gente via que tinha gente muito pior que nós. Então, criou em nós assim, se eu tenho isso, por que que eu não posso repartir com aquele que não tem, né?
Obrigada. Cansada, né? Desculpa. Quer beber uma aguinha? Oi? Quer beber uma aguinha? Tô bem. Ai, dá um frio na barriga. Imagina. Muita responsabilidade. Tem que memorizar tudo, identificar tanta coisa. Não é fácil, né? Identificar tudo. Você pegou o São Francisco, você achou ele lá em cima, é seu. É meu. Tem um lindo lá também, tem uns dois. A minha mãe que me deu. É. Minha mãe era muito católica também, aí eu peguei Meu ideal era ter algum trabalho ligado à população e à saúde, né? Sim. Eu tinha o perfil de ser uma pessoa dedicada na saúde. E aí, tudo que eu aprendi, eu criei um mecanismo dentro de mim que eu podia repartir. Que nada deveria ficar só comigo, porque ficando só com a gente, fica vazio. A gente tem que ter ação. Mas eu só vim ter essa consciência aos poucos. E à medida que eu comecei a participar, eu fui vendo que eu tinha que ir para a rua. Para essa rua que é organizar, se organizar, visitar, conversar e ouvir. Aí eu me engajei nos movimentos da igreja, que eram, isso antes do ato institucional número 5, a gente organizou na paróquia, né? Os jovens, que eu tinha uma forte participação, as crianças. E a gente começou a fazer um outro tipo de catequese, uma catequese para a vida. Nesse caminhar, eu comecei a participar dos movimentos que se organizavam contra as posições do ato institucional número 5. E começamos a ajudar o pessoal que entrava na luta para organizar o sindicato, contra essa ditadura, e que aí veio o ato institucional. Tanto o Abel ajudava, nessa época nós tínhamos que escolher pessoas que estavam em perigo de ser mortas, porque matavam. Nós passamos a ter uma ação assim que era muito importante. A gente ficava dando uma cobertura, uma bengala para, por exemplo, sabia que uma criança estava em perigo, filha de um operário, nós íamos buscar essa criança. Então a gente atendia as mulheres há 40 e poucos anos, né? A gente atendia as mulheres que estavam muito mal. O médico que tinha lá, muitas vezes a gente não falava, porque não podia falar para ele, mas a gente falava, nós vamos atender essa mulher porque ela está com infecção, às vezes estava com problema ginecológico sério. Teve que vestir mulher de mendiga e levar dentro de um carro, porque tinha a escolta da polícia lá, clandestina. Para que a gente pudesse chegar no que nós estamos hoje, a gente viveu um momento de crise, pode-se dizer, de sofrimento. Porque meus filhos eram pequenininhos, tinham 2 aninhos, 1 aninho, eles sofreram muito, porque a gente tinha que correr, buscar alguém com eles nos braços, né? Fomos para as manifestações na Praça da Sé, com a repressão, com eles no braço, eu com um e o Abel com o outro. Para abrir o regime, a gente começou a se organizar nos clubes de mães, né? Que nesses clubes de mães a gente organizava as mulheres e os homens se reuniam escondido para dar curso para os operários. Aqui na região de Capão Redondo, Boi-mirim, com o Santo Dias. E o Santo Dias, o Abel, eu, o Aurélio Pérez, a esposa do Santo Dias, éramos uns 4, 5 casais. Aí veio Ana Martins com o Tom, né? A gente se reunia escondido nas casas para preparar cursos sobre a legislação trabalhista. Bom, conhecer a Dona Neide foi muito especial para mim, porque é uma mulher que tem uma luta política desde criança, né, pela história dela. Então foi um contato muito gostoso. Toda vez que a gente chegava na casa dela, ela chamava para sentar na mesa, tinha esse acolhimento, essa coisa, um
um pouco maternal e essa coisa da mulher acolhedora. A Dona Neide constrói uma história incrível, assim, que se fragmenta em várias pequenas histórias. E todas elas são especiais, todas elas são muito importantes, assim. Ela sempre quis trabalhar com a saúde e sempre focou nas mulheres. E eu acho que isso é uma coisa com a qual eu me identifico bastante, porque a questão da mulher ainda é uma questão hoje, a mulher ainda é oprimida e é uma coisa pela qual eu reivindico, é uma questão pela qual eu também danço e me manifesto. Construir o solo, eu fui resgatando... É engraçado porque eu fiquei pensando em várias coisas e me lembrou muitas coisas da minha própria história. Essa coisa da religiosidade dela também vem de encontro com a minha família, com a minha mãe, com a minha avó. A minha mãe me contava muito essa coisa da infância, de pegar um lençol branco e ficar brincando de procissão. Me lembrou essa história das mulheres que trabalham, que lembra a terra, de novo a figura da mulher, da terra. Então, essa coisa eu trago pro solo porque é uma lembrança também da minha mãe, dessa coisa de amarrar um lençol branco. E depois que ela foi saindo, ela conheceu o marido e teve filhos e continuou nessa luta constante pelas questões da comunidade e principalmente da mulher. Então, depois do movimento contra a caristia, que a gente organizou muitas mulheres, que a gente teve vitórias muito grandes, a Assembleia contra a Caristia, que foi no Colégio Santa Maria, com toda a repressão em cima de nós. Depois disso, a gente precisava organizar as mulheres, continuar, porque faltava ainda um monte de... Faltava profissão para as mulheres, escola, estudo, possibilidade de ter um emprego, de se realizar como pessoa, como mulher, como mãe. Porque a mãe se realiza quando ela vê os filhos com seus direitos, né? Nós aqui na nossa região, que era Campo Limpo, Capão Redondo, aqui Parque Regina, que pertence a Campo Limpo, São Luís, a gente começou a estudar de criar uma entidade jurídica para que ela tivesse... A sociedade estava se recompondo depois da ditadura. Então, a gente precisava ter essa entidade. Então, a gente ficou uns 7, 8 anos mastigando, fizemos, então, o estatuto e organizamos a entidade em cima de propostas que ela tem os objetivos que são válidos até hoje, que era a verdadeira libertação da mulher. A gente passou a organizar uma direção da entidade com 14 mulheres, que essas mulheres fossem pelo menos a metade mais uma negra, porque a gente ia crescendo. E hoje a Casa da Mulher atende quantas mulheres? A gente fazendo um cálculo assim, diário, acho que diariamente conosco, assim, sem ser específico só para um tipo de atendimento, eu acho que nós atendemos aproximadamente 1.000. Se a cultura nossa, que nós estamos fazendo, a arte que nós estamos fazendo, ela não se vincular à política verdadeira, ela fica vazia. Ainda está difícil de nós aqui embaixo, na base, entendermos isso, e é por isso que nós temos tantos políticos que não entendem a verdadeira cultura, que não valorizam. Então eu vejo que nós estamos construindo, todos nós, vocês, nós estamos construindo, só que é uma construção de anos, pode ser que eu vá embora desse mundo, não veja essa construção terminada, ela não vai se terminar, mas à medida que a gente faz isso que vocês estão fazendo, nós fazendo o que nós estamos fazendo, nós vamos construir, mas tem que ser vinculado à situação do país. Porque quem comanda é a política, gente. A política de não sei quantos partidos. Então, nós temos que nos socializar nisso, criar realmente o socialismo, porque é por ali que a vida em sociedade, a gente tem esse mesmo objetivo nosso, que se a gente não criar
muita gente com os mesmos objetivos, nós não vamos transformar lá em cima. E a cultura pode ajudar muito nisso, construir isso. Quem está lembrando dessas mulheres, gente? Eu queria deixar essa mensagem para que quem ouvisse o que eu estou falando conversasse com essas mulheres, não desprezasse a mulher de um preso ou uma presa, porque às vezes ela está tão mal que ela vai nos maltratar, porque ela já está num desequilíbrio total, mas ela precisa do nosso olhar, fazer o bem. Mas elas foram levadas, como é levado o jovem hoje. Então nós temos que ter esse olhar, porque está tudo bem aqui conosco, mas e com elas? Será que nós podemos ficar sossegadas? Eu não estou sossegada. Eu estou pensando, mas sozinha eu não vou fazer nada. Só faço se eu tiver outras pessoas pensando junto.